Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Café com Fá. E hoje, nesse episódio, estamos com duas mentoras de mulheres, né? Paula Nunes e Michele Figueiredo, que vão aqui trazer algumas dicas para vocês de relacionamento, de empreendedorismo, dicas para você se sentir bem nesse mês, né, do Outubro Rosa, de cuidados com a mulher. E a primeira pergunta, né, vai para Paula Nunes. Conte um pouco, Paulinha, para quem está nos assistindo, quem é Paula Nunes? Boa noite, como é que vocês estão? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui nesse Pod Café. Então, quem sou eu, né? Hoje eu sou terapeuta, tá bom? Mas minha vida começou na educação. Eu vivi aí 20 anos da minha vida na educação, no serviço público, mas senti a necessidade de fazer uma transição de carreira depois de uma crise pessoal, num relacionamento amoroso. Estou aqui do lado com uma pessoa que daqui a pouco vai falar com vocês sobre relacionamentos, querida Michele. E foi dentro dessa crise que eu entendi que eu precisava fazer algumas coisas. Comecei a estudar para me conhecer. E estudando para me conhecer, eu vi que eu poderia estar ajudando outras pessoas. E aí eu digo, se você descobriu qual é a sua praia, invista nela. E de lá para cá eu venho investindo em cursos, em formações, para que eu possa estar atendendo pessoas. Comecei a atender mulheres, em sua maioria, homens também. Atendo homens até hoje, apesar de minha comunidade ser uma comunidade de mulheres. E logo depois veio a necessidade de fazer algo mais exclusivo para as mulheres, que foi aí que nasceu a comunidade, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas Paula hoje é uma mulher, mãe de um filho de 3 anos e uma esposa. Estou aí no meu segundo casamento, terapeuta e que tem um objetivo forte de ajudar mulheres a melhorar sua autovisão. Bacana. E Michele, quem é Michele Figueiredo? Conte. Boa noite a todos. Atualmente eu atuo na área de mentor e coach. Sou terapeuta também, com ênfase em família. E em paralelo a isso, eu sou enfermeira de profissão. Então hoje eu atuo nesses dois âmbitos. Mas hoje eu acredito que trabalhar com mulheres faz parte de um propósito a qual Deus sonhou. Eu não sonhei estar trabalhando com mulheres, mas Ele sonhou, e devido a uma separação, a um processo de autoconhecimento, que eu desenvolvi essa profissão. Então foi na caminhada, na jornada, que eu tive essa percepção de hoje estar acolhendo mulheres, de muitas vezes estar passando para elas aquilo que eu superei, aquilo que Deus me proporcionou viver. Só complementando, Michele, 1 minuto só, essa questão da jornada, né? Eu sempre digo para as pessoas, quer saber qual é meu propósito, o que é que eu vou fazer, eu não sei. Olhe para a sua história. Verdade. Olhe para a sua história, na sua história que você tem as respostas, o que é que você vai fazer, como você pode estar ajudando. E a gente está aqui para contribuir. Como eu posso estar contribuindo com as outras pessoas? É na sua história que está a resposta. Então, quem está ouvindo aí, está confuso, não sabe o que fazer, não está feliz com o que está fazendo, olhe para a sua história. Em especial, quando eu olhei para a minha história, eu vi que eu era uma boa ouvinte, sempre para os meus amigos, para as pessoas próximas. E aí eu vi, se eu sou uma boa ouvinte, eu posso desenvolver isso para, além de ouvir, eu poder estar ajudando pessoas a transformar a vida delas. Mas o grande tchan é isso, olhe para a sua história. E, na verdade, como ela está falando, sua dor esconde a sua glória. Então, muitas vezes, quando a pessoa está passando por um momento de crise, ela acha que ela está no fundo do poço e ela não vai sair mais. Sendo que ali esconde um propósito, ali esconde o renascimento dela. Então, muitas mulheres hoje chegam até mim com dores, e elas acham que elas vão viver aquela dor a vida toda, e não é isso. Quando elas começam a enxergar para dentro delas, elas descobrem que elas podem mais e elas florescem, na verdade. E, Paulinha, do que se trata a comunidade MAN, né? Mulheres que apoiam mulheres. E também como foi para escolher ser terapeuta de empreendedoras? Pronto, mulheres que apoiam mulheres. Como eu comecei dizendo, na minha jornada, eu primeiro fui terapeuta, tá? E eu não virei empresária. Só que, virando terapeuta, eu ainda tinha um vínculo no meu antigo trabalho no serviço público, e virando terapeuta, eu comecei a me relacionar com mulheres empresárias e comecei a atrair esse público também para o meu set terapêutico. E aí eu fui percebendo que as mulheres, tanto a que está iniciando quanto a empresária bem-sucedida, que eu acabava tendo contato com esse público todo, elas tinham insegurança, a insegurança passavam por todas elas.
em níveis diferentes, mas insegurança todas tinham, inclusive aquela muito bem-sucedida. Foi aí que eu vi a necessidade e eu vi que essa mulher ela precisava desenvolver uma autovisão fortalecida, essa daqui para conseguir ascender socialmente e conseguir ter retorno, conseguir acreditar nela e fazer coisas. Essa daqui, às vezes, para lidar com funcionários, para crescer mais ainda, para prosperar mais. Então, e via também, a parte amorosa não tá boa. Às vezes a empresária tá super bem sucedida, mas a parte amorosa não tá boa. O relacionamento com os filhos está complicado. A família. Então eu vi, como é que eu posso estar ajudando essas mulheres? E à medida que eu fui me tornando empresária, à medida que eu comecei a cuidar do meu negócio, eu vi que quanto mais eu cuidava de mim emocionalmente, mais eu prosperava. Então eu falei, esse é o jogo, eu preciso ajudar mulheres a melhorar sua autovisão, se fortalecer, para eu apoiar ela nessa jornada de empreendedoras, empresárias. Então a comunidade MAN nasce no sentido de fortalecer essa autovisão e fazer com que essa mulher tenha uma vida mais leve, que ela equilibre os pratos de uma maneira diferente. Mulher, historicamente, foi acostumada a servir, só que o feminino mudou. O feminino de hoje está no privado e está no público. Está em casa e está na rua. Tem os filhos para gerenciar, a família, o marido, tudo. Só que ela tem uma empresa, o negócio dela, a vida dela, fora daquilo ali que ela precisa aprender a fazer isso sem culpa. Então, a comunidade MAN nasce para você olhar para você, se conhecer, saber os pratos que podem cair no meio da jornada e ficar bem com isso, sabe? Você comentou aí concurso público. O que leva a pessoa a largar a estabilidade para viver de altos e baixos com o empreendedorismo? Porque, assim, é uma pergunta também que os nossos ouvintes, eles gostam disso, né? As pessoas que assistem, por conta do tópico carreira. Sim. Então, sempre chega alguém aqui que fala isso, eu fuço ali, porque teve uma aqui que falou, eu larguei e tal, mas o dela era aquele pré-determinado, de 8 anos, do Exército. Então, não sendo uma carreira estável, né, duradoura, o que leva a pessoa a largar concurso público para viver de altos e baixos totalmente estável? Tá. Primeiro que concurso público também não é segurança. Ao longo dos anos, eu tinha um salário que equivalia a tantos salários mínimos, mas que hoje não equivale mais porque o seu não aumenta proporcionalmente à inflação. Então, não é a segurança que você vai ter, mas seu padrão de vida pode cair muito ao longo do tempo. Segundo, eu não escolhi há 8 anos atrás fazer isso, mas no meio do processo eu adoeci. E quando eu adoeci e fui caindo ladeira abaixo, eu vi que eu não conseguia mais, que não dava mais para continuar nesse processo. Então, a partir do meu adoecimento, eu comecei a estudar e ver formas de como eu faço para ter outra profissão. A primeiro momento foi, eu vou fazer as duas coisas, só que isso foi ficando impossível por conta do estado mental. Então, assim, mas vamos supor, eu tive a doença, mas vamos supor que não tem estado mental, porque hoje eu estou convicta de que não dá mais. O que é que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa viver com pessoas, entrar nesse mundo novo que a gente quer para experimentar, porque a gente só tem uma experiência de vida na nossa cabeça. E se a gente cresceu achando que a segurança da estabilidade pública é a verdade, vai ser a nossa verdade. Então, primeiro, deixa eu ver como é o mundo das pessoas que empreendem, deixa eu ver como é o mundo das pessoas que vivem de altos e baixos, deixa eu ver o que é essa segurança. Será que o empresário também não pode ter segurança se tiver um planejamento, se estiver nos lugares certos, se souber que tem zona de sazonalidade e que vai ter época que o dinheiro não vai entrar e vai ter época que não vai entrar e se organizar para isso. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é, você está adoecendo no seu trabalho, se você está adoecendo, você precisa fazer alguma coisa. Segunda coisa, você precisa conviver com pessoas que vivem a jornada que você talvez vá viver. Você precisa se abrir para isso, para ir nos lugares. A ambiência é uma coisa muito importante, porque a ambiência faz com que a gente acredite que pode realizar coisas, porque senão a gente não realiza. E depois, um bom planejamento, gente. Não tem milagre, você tem que se planejar. Planejamento. Quanto tempo eu preciso, quanto tempo de frente, como eu vou fazer isso dar certo para você conseguir realmente estar fazendo essa transição. Não é simples, não é fácil, a gente vem de uma cultura de que emprego público, para muitas pessoas é a lei, a verdade e a vida, mas emprego público tem teto. E ninguém conhece uma pessoa que é milionária, tá? Que tem muito dinheiro e flexibilidade, mas que é empregado público. E aí até os políticos, gente, eles têm empresas, tá? E não é dos 100, 200, 300 mil que eles possam ganhar lá, mas eles têm empresa. Então, se você tem vontade de enriquecer, o caminho
ser dono do seu negócio. Verdade. E, Michele, você comentou que é formada em enfermagem, né? Como é conciliar a área de atividade de mentora de mulheres e terapeuta junto com a enfermagem, né? Quais desafios e prazeres de cada atividade? Quando eu iniciei o processo de mentora, comecei a estudar, na verdade, mulheres, eu comecei a fazer isso para mim. Então, eu mergulhei no autoconhecimento, eu mergulhei sobre o estudo de inteligência emocional, e aí, no decorrer, veio aparecendo mulheres. Não foi uma coisa que eu quis fazer logo de início. Mas, em paralelo à enfermagem, eu lembro que teve uma época que eu fiquei sem trabalhar na área. E aí, como ela falou, né, que a gente precisa criar uma estratégia de uma segunda opção. E essa foi minha segunda opção. Como eu estava tendo vários atendimentos de mulheres me procurando, querendo saber sobre o que eu tinha passado da minha trajetória, eu comecei a me especializar. Comecei a fazer cursos, fui fazer faculdade, fui me especializar em mentoria. E aí comecei a investir nessa área que eu achei uma área bem interessante e foi a área que Deus me designou para eu começar a atender mulheres em paralelo à enfermagem. Tanto que teve um período de mais ou menos de 2 anos que eu não atuei mais na assistência. Eu saí da assistência de enfermagem e fui trabalhar só com mulheres, só com cura emocional. Então hoje eu associo o cuidado, o autocuidado, tanto na parte de saúde quanto na parte do cuidado da alma. E tem tudo a ver, né? As Sim. duas. Tudo a ver. E, Paula, como uma mulher pode se livrar de crenças limitantes, né? Feridas emocionais, experiências ruins, para voltar a enxergar o seu valor? Tá, primeiro a gente não vai se livrar, gente. É nossa história. E tem um jogo mental que é muito perigoso, que é aquele de eu preciso anular isso da minha vida. É verdade. E deixa eu dizer, se você tentar anular, você vai perder. Você perde para você mesmo. Não é uma luta sobre eu passei por isso e eu não quero mais viver isso, porque senão você vive uma vida tentando fugir das coisas que lhe aconteceram. E você falou uma coisa interessante, não sei se foi bênção e maldição, foi uma expressão que você usou sobre sua glória. O nosso propósito esconde a nossa dor esconde a nossa glória. Pronto, a nossa dor esconde a nossa glória. Vou usar a frase de Michele. Você precisa olhar para o abandono que você sofreu e ver o que tem de bom na minha vida, porque eu vivi isso. Você tem que olhar para aquela criança, a criança passou por coisas e ela deu um jeito de resolver. Ou seja, fechando dentro do cérebro dela, esquecendo, mas ela deu um jeito de viver apesar daquilo. Então você, como adulta, tem que honrar essa criança. Sim. A criança vive dentro da gente, tá aqui o tempo todo, e é ela que às vezes aparece no momento que eu tenho uma insegurança. Ai, não vou pro podcast da Fá porque as pessoas e meu cabelo vai estar assim. Isso é infantil, gente. Ninguém tá ligando pro meu cabelo, como é que está, nem nada disso. Ou se ligar, vai falar, o cabelo de Paula tá assanhado. Aí vai passar e vai continuar vivendo a vida. Mas a nossa criança tem preocupação, muitas vezes, de reconhecimento, de valorização. Então, o que é que eu faço? Eu preciso olhar para essa história. Eu preciso honrar essa história. Eu preciso ver que o que me aconteceu me deixou mais preparada para viver o que está me acontecendo hoje. Então, na minha história, não tive pai. Meu pai não conheci meu pai. Ok, não conheci meu pai. Mas o que foi que aconteceu comigo porque eu não conheci meu pai? Eu sou uma mulher determinada, eu sou uma mulher que muitas vezes era a pessoa que resolvia coisas. Isso são características que são positivas. Eu não posso fazer isso em excesso, porque eu era uma mulher que vivia no masculino por conta disso. Mas quando eu me trato, eu me curo, eu vejo que eu não preciso viver no masculino. Eu não tive pai, que eu aprendi um monte de coisa boa por não ter tido. Aconteceu um monte de coisa ruim por não ter tido, mas eu posso fazer diferente. Então, o que é que eu acho? Não é se livrar, é aceitar as coisas como elas foram e tirar força dos seus bloqueios para viver. A pessoa tem uma história, a pessoa tem uma vida e a gente precisa honrar essa vida que a gente tem. Então, tudo que nos aconteceu, gente, e eu tô falando de tudo mesmo, porque às vezes é o abuso, é a violência, é o estupro, e eu sei que isso são coisas muito difíceis de serem tocadas, mas aconteceu e a pessoa tem direito de seguir. Aliás, ela deve, justamente por causa disso, seguir na vida, prosseguir. Então, é sobre olhar para o que lhe aconteceu, tratar aquilo ali e seguir.
processar. Quando a gente não processa o que nos aconteceu, a gente não vai para frente. A gente não caminha porque a gente fica ali vivendo num loop eterno de tentar evitar que aquilo aconteça novamente. Então, se eu fui traída mesmo na infância, se minha mãe me deixou um dia, eu me senti traída ou meu pai, eu vivo na vida toda tentando controlar tudo para que eu não seja traída novamente. Não vai acontecer. Não é esse o caminho, tá? Eu fui traída na infância, aconteceu isso, mas eu posso fazer diferente hoje. Então, olha para o que lhe aconteceu, olha para a sua história, procura ajuda profissional, gente. Tá? Eu tô aqui como terapeuta, a Michelle tá aqui do lado, falar de relacionamentos, procura ajuda profissional, sozinho não dá para fazer um monte de coisa. Eu sou terapeuta, eu trato pessoas hoje há 9 anos, mas eu tô sempre fazendo algo terapêutico para mim. Porque não dá sozinho, você não enxerga. Às vezes eu digo coisas óbvias aos meus clientes, porque eles não percebem que estão fazendo aquilo. Então, você precisa de um profissional para te ajudar nessa jornada. Terapia é vida, né? O primeiro passo é a pessoa procurar ajuda, porque enquanto a pessoa não procura, ela acha que sabe tudo, dando um Google, pesquisando lá. Igual outro dia eu tava falando com uma pessoa sobre abandono, e a pessoa acha que abandono é só o fato de ser abandonada. Não. Tipo, a pessoa não teve a mãe e o pai abandonados. Às vezes ser abandonado de pais presentes. Sim, Só o fato de um pai ou uma mãe não ir para uma apresentação escolar sua e aquilo ali gerou um marco para você, foi um abandono. Eu digo mais, Fã. Eu saio para trabalhar de manhã. Vamos supor, eu dou muitas palestras sábado e domingo, diminuir mais. Mas se eu saio sábado de manhã e meu filho chega, ô mamãe, vai para onde? Mamãe vai trabalhar. Ali ele pode se sentir abandonado. Já Acabou. E é um filho super amado e tudo mais. E eu não tenho controle em relação a isso. Sobre o que meu filho pensa dentro da cabeça dele, eu não tenho controle. Eu tenho controle de fora, fazer o melhor que eu posso fazer para fazer com que eles tenham várias experiências positivas na vida dele que possam reforçar a segurança dele, a autoestima. Mas se ele vai pensar, o que ele vai pensar? Se ele se sentiu abandonado ali na hora que eu fui trabalhar, depois ele faz terapia. Bem isso. Verdade. Michele, o que fazer, né? Quando a mulher só vê defeitos, não enxerga, né, suas qualidades. Até porque muitas precisam que alguém diga as qualidades delas, né? Convivemos em sociedade e é difícil se enxergar positivamente quando o mundo só aponta defeitos. Como você ajuda essas mulheres a enxergarem suas qualidades? Primeiro, eu sempre procuro saber como foi a infância dessa mulher, porque tudo começa na base. Então, a autoestima, o autocuidado, ela se enxergar, vem de lá da base dela. Então, muitas pessoas acreditam nas mentiras que os seus pais contaram, os seus professores, os amigos. E quando ela chega na vida adulta, ela chega com muita insegurança, ela chega com várias questões dentro dela que ela tenta maquiar aquilo. Então, é necessário que a gente tenha a autorresponsabilidade de que tudo que aconteceu na nossa vida foi necessário, mas que a gente precisa dar um novo significado a isso. A gente precisa ser a protagonista da nossa vida. E em relação à autoestima, é sobre suas crenças, sobre o que você acredita de você mesmo. Quem eu sou? Eu inicio as minhas terapias, as minhas mentorias, fazendo essa pergunta: quem é você? E muitas delas não sabem responder quem elas são, elas não se enxergam. Então, o primeiro passo que eu trago para essas mulheres é elas trabalharem a identidade delas. Eu ajudo elas a trabalharem verdadeiramente quem é ela como pessoa, como mãe, como amiga, que muitas vezes elas não sabem separar isso. Elas têm essa sobrecarga dentro delas e aí acaba atrapalhando muitas coisas. Então, o primeiro passo de você trabalhar uma autoestima de uma mulher que está ferida, que já veio de uma infância, muitas vezes, que foi criticada, que cresceu nesse ambiente de um lar disfuncional, é você trabalhar a identidade delas. Certeza. Paula, se a mulher olha em volta e se vê só em situações desconfortáveis, tóxicas, seja na família, como aqui já foi dito, né? Família, colegas, trabalho, né? Pessoas que estão ali, né? Com seus problemas e querem jogar nos outros, né? Como a mulher, ela pode, de fato, conviver nesses ambientes tóxicos, principalmente se ela for aquela pessoa mais sensível. De fato, precisamos ser resilientes o tempo todo? Não, a gente não precisa ser resiliente o tempo todo, não. Mas vamos lá. Tem uma conversa séria aqui com a adulta, não é com a criança, tá bom? Se eu só estou me envolvendo em relacionamentos problemáticos, me envolvendo com pessoas tóxicas e vai, a responsabilidade é minha, é sua, tá? A vida é um grande delivery. Tem tudo lá.
Tudo. O positivo, o negativo, o que presta, o que não presta. Você que só tá vendo o que tá te fazendo mal. Então, é por isso que é importante você se conhecer e entender que padrão mental é esse, que eu só me relaciono com esse tipo de pessoa. Porque, gente, esse negócio de que só chega é um padrão de vitimização. Isso é vítima. E quem faz vitimismo é criança mesmo. Então, uma pessoa adulta tem que entender por que está se envolvendo, porque sabe como é que tanta gente no mundo, será que não tem gente boa, gente que possa ser parceira, gente que possa te ajudar, mas ninguém vai acreditar se você não acredita, sabe? Se você entra numa relação para ser submisso dentro daquela relação, você vai ser submisso. Você vai atrair para o seu campo uma pessoa, vai casar, dá match. Nós somos de conexão. Então, uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que quer se aproveitar de outra, quando encontra uma pessoa que tem uma autoestima fortalecida, ela nem vai se aproximar. Mas se ela encontra ali uma pessoa que está no vitimismo, que está olhando para baixo, que está se auto-sabotando o tempo todo, se autoflagelando, ela vai se aproximar dessa pessoa. Então, a pessoa tem que aprender. Se eu sou uma pessoa mais sensível, eu tenho que usar essa sensibilidade a meu favor e não contra mim. A minha sensibilidade não é para, estou percebendo só coisas ruins e para as coisas boas. Então, a gente precisa investigar lá na infância qual é o padrão mental que me fez estar até hoje buscando. Porque muitas vezes tem uma necessidade aqui, ó. Faltou um pai na sua vida e você quer pessoas que cuidem de você, porque você falta alimento afetivo na sua vida e você quer e você já chega com as pessoas pedindo amor. E você quer que as pessoas te amem simplesmente pelo que você é. Gente, quem te ama pelo que você é pai e mãe, tá? As outras pessoas, todas as outras relações são relações condicionadas. E não tem problema nenhum nisso, não. São condicionadas. Por quê? É uma condição. Pô, gostei de você, Fá, você é uma pessoa interessante. É isso, acabou. Mas se você for uma pessoa desinteressante, não tem por que a gente levar adiante. E pensar assim, a vida é melhor. Então, seja uma pessoa interessante. Seja uma pessoa, para com esse negócio de vítima, para achar amor, para achar que as pessoas vão te entregar amor por conta disso. Não, olha para você. Seja a pessoa que você deseja que olhe para você, entendeu? E não tem caminho. É você com você mesmo. Esse jogo aí, a gente perde pra gente. Então, é você com você mesmo. É você que tem que olhar. A responsabilidade é nossa, assim. Com isso eu tô dizendo, não tem pessoas... escrotas, pode falar escrota? É de noite, né? Já pode falar. Pessoas escrotas, pessoas que vão sacanear. Tem, mas a gente tem tanta gente boa no mundo. Tanta gente boa no mundo para você ficar aí se marcando com quem tá fazendo sacanagem. Então, melhora aqui dentro sua autovisão para você conseguir ver, porque as coisas estão aqui. Tá aqui do meu lado, a água tá aqui do meu lado. Mas se eu não ver, eu vou estar aqui olhando para sua cara dizendo que eu tô morrendo de sede. Eu tenho que conseguir ver as oportunidades e pessoas que possam me fazer crescer. Verdade. Michele, como a mulher pode identificar previamente para não entrar em um relacionamento tóxico? Porque tempo de namoro não quer dizer nada, né? As pessoas às vezes falam, vou namorar não sei quantos anos para conhecer melhor a pessoa. Não vai, porque de repente ela se revela lá no casamento. Então, o que a mulher pode observar e não aceitar antes de entrar em um relacionamento que pode aos poucos colaborar para destruir a autoestima dela? Como não deixar a paixão ou amor pelo outro ser maior do que por ela mesma? Muito boa essa pergunta. A maioria dos relacionamentos, ele acontece pela paixão, né? A pessoa se apaixona e aí entra no relacionamento e naquela fase da paixão ela ignora os sinais. As pessoas sempre vão dar sinais de quem elas são, do traço tóxico que ela carrega. E 90% dos relacionamentos tem a dependência emocional, que é aquela questão que por trás carrega a ferida da rejeição. Então, eu sempre vou querer agradar o outro. Muitas vezes a pessoa se anula para querer manter aquele padrão, muitas vezes que vai ser ilusório naquele relacionamento. Ela fantasia alguém que ela gostaria de conviver, sendo que a pessoa não é aquilo ali. Mas por conta da dependência emocional, ela acaba se envolvendo com esse parceiro ou essa parceira. E aí, no final, quando a fase da paixão acaba, quando aquela parte lúdica de ela ter criado aquele relacionamento perfeito, muitas vezes vem da ferida paterna.
Porque como ela teve um pai ausente, como ela não teve a segurança paterna ali, ou muitas vezes ela teve até mesmo uma mãe muito crítica, uma mãe que era com perfil narcisista, então ela vai tender a ter parceiros que vai ter esse traço que esconde a ferida dela. Então, muitos relacionamentos, a gente vai se relacionar com o nosso espelho, a gente vai se relacionar com a nossa sombra, daquilo que esconde nosso trauma. Então, é necessário que esse inconsciente venha à tona, se torne consciente, para que essas mulheres elas saibam o limite que elas vão determinar em cada relacionamento. Porque um relacionamento maduro, ele não vai ter esses probleminhas, porque as pessoas, na verdade, eles vão saber identificar e vão conversar, que hoje em dia muitos relacionamentos eles são imaturos por conta disso, por conta de uma comunicação não assertiva, porque o outro não sabe escutar. Muitas vezes ele veio de um lar disfuncional, onde tinha muitas brigas, onde ele não sabe se portar no relacionamento em relação a diálogo. Então, hoje em dia, a maior crise de um relacionamento, muitas vezes até tóxico, é uma comunicação não assertiva que o casal não tem. Então, hoje em dia, eu atendo muitas mulheres com esse problema. Ah, meu marido está em casa, mas ele não conversa. Ele fica muito tempo no celular. Ele não me ajuda em casa, ele não me ajuda no meu filho. Sim, mas você comunicou isso a ele? Qual foi o acerto que você fez com ele? Então, não tem esse diálogo, essa comunicação. E muitas vezes, esse traço tóxico que as pessoas falam, ah, eu me relacionei com um narcisista, ah, eu estava em um relacionamento tóxico. Na verdade, ela carrega traumas e bloqueios emocionais que ela precisa resolver. Então, nunca vai ser sobre o outro. É sempre sobre a pessoa. É sempre sobre você. Então, quando você resolve os seus problemas internos, seus problemas emocionais, você acaba atraindo o seu parceiro à medida que você vai se curando, que você vai amadurecendo. E propor também, né, uma terapia para o outro, né? Uma terapia de casal. A gente que é da igreja, a igreja tem cursos, né? A igreja tem muitos cursos de casais também. Muitas vezes eu não indico logo de cara uma terapia de casal. Porque primeiro eu trato o indivíduo. Você vem com a bagagem, seu esposo vem com outra bagagem. Então é necessário curar o indivíduo primeiro, para depois, quando os dois estiverem entendendo basicamente por que eles se comportam daquele jeito, tratar o casal em si. Deixa eu reforçar essa questão da comunicação, que é muito importante, porque, rapaz, comunicação é uma coisa tão importante. Quando você entende de comunicação e como as pessoas... Eu ontem fiz uma enquete de comunicação no meu Instagram e a maioria das pessoas falou que o problema era na família. E eu disse que a gente relaxa na família porque a gente acha que tem que entender, todo mundo tem que nos entender. Só que a gente não vive com telepatas. Eu tenho experiência subjetiva, a forma como as coisas estão dentro da minha cabeça é totalmente diferente da forma como está com meu marido. Sim. A gente precisa conversar, precisa dizer a ele o que foi que me chateou, o que foi que eu gostei, o que foi que eu não gostei. Como a gente pode fazer acordos. Um relacionamento, uma empresa precisa de gerência, reuniões, conversas, acordos, amor sozinho. Não sustenta Não sustenta relação nenhuma. Isso aí sabe, é doideira. Você pode não dar o que sustenta. E tem prazo de validade também o amor, né? Muitas vezes a gente entra num relacionamento achando que vai ser aquele amor hollywoodiano. E não é. Amor é renúncia, é uma decisão diária. Exatamente. O dorama de hoje em dia, né? Que as pessoas tanto enfatizam aquele amor tão bonitinho, mas não é assim. No dia a dia a gente vai ter que escolher até mesmo estar do lado da pessoa. Eu escolho todos os dias fazer parte disso aqui. Isso é uma de um âmbito familiar saudável, de fazer decisões assertivas dentro da relação. E tem muito a ver também com os traumas e os bloqueios que cada um carrega. Porque o homem tem uma maneira de se comunicar. E muitas mulheres, elas acham que o homem, ela vai se comportar da maneira que elas se comunicam. Não. E é totalmente diferente. Por isso que tem esse conflito
no relacionamento. Porque o homem, ele é mais, assim, direto, ele é mais assertivo. Tanto que ele fica calado muitas vezes. A mulher não, é mais expressiva, ela fala. Se ela tá sentindo alguma coisa, ela se comunica com a amiga, ela se comunica com alguém. Mas o homem não, o homem é mais introspectivo, ele guarda mais. Até ele resolver aquele problema, ele já pensou muitas coisas, já passou muitas coisas na cabeça do homem. Então, a comunicação assertiva é basicamente você se conhecer e você também respeitar o limite do outro. Eu não vou poder pedir para você me tratar da mesma forma que eu vou te tratar. Isso daí é um respeito e um limite que precisa ser seguido. E diante disso, você acredita realmente que antes só do que mal acompanhada? Quais os desafios da solitude e também de ceder para manter um relacionamento? Que dicas você dá para a pessoa se sentir feliz em ambas as situações? Primeiro passo é você curar a carência. Porque muitas vezes a pessoa entra num relacionamento muito carente, querendo que a outra pessoa supra aquele vazio que ela carrega. Então, hoje em dia eu aconselho as minhas mentoradas elas viverem a solitude delas, elas se conhecerem, porque não adianta eu querer um relacionamento onde eu vou sobrecarregar o outro daquilo que eu carrego dentro de mim que ainda não foi resolvido. Então, o primeiro passo é você ser um solteiro feliz, né? Para antes de você entrar num relacionamento, você precisa ser inteiro. Você não pode ser a metade. Não existe essa questão que as pessoas falam, eu vou encontrar a metade da minha laranja. Não existe isso. Você precisa ser inteiro, a pessoa precisa ser inteira, e ambos vocês vão transbordar, vocês vão complementar um ao outro. Sempre vai ser um complemento na relação. Mas eu não vou poder entrar numa relação querendo que a outra pessoa supra aquele vazio, aquela carência que eu carrego. Por isso que muitos relacionamentos não dão certo por conta disso. Então, esse reflexo de antes só do que mal acompanhado, na verdade, eu tenho outra concepção em relação a isso. Porque, na verdade, você precisa ser feliz sozinha. Você precisa praticar hábitos saudáveis sozinho. E não querer, se eu tiver uma família, eu vou ser feliz. Mas se você tiver uma família e não for aquilo que você idealizou, então você vai se frustrar? Então é necessário que a gente tenha essa clareza sobre relacionamento, sobre estar em um ambiente saudável, mas antes você precisa ser aquilo que você espera. E meu pai sempre comenta, né? Um plano que você depende de outra pessoa já tem mais de 90% de chance de dar errado. Dá errado, exatamente. Paula, descreva uma situação, né? Que é a maior queixa das mulheres empreendedoras, já que você é mentora de mulheres empreendedoras, em seus atendimentos e como ajudou a solucionar. Tá, maior situação. Qual o maior problema hoje da maioria das mulheres, principalmente as mulheres que empreendem? Controle, tá? Esse controle se dá por medos emocionais, né? Medo de traição, medo de abandono, medo de rejeição, medo de que aconteça algo que coloque ela em questão. Ela tem muita dificuldade de liberar. Tem pessoas que são presas, que são as pessoas que ainda trabalham sozinhas, mas que têm dificuldade de crescer porque têm dificuldade de confiar em outra pessoa, porque já acredita que aquela outra pessoa vai fazer algo. Ou tem que fazer igual a ela, ou se for fazer algo que é diferente ou de outra forma, pode prejudicar ela. Então, uma dificuldade imensa de entregar liberdade. E isso também acontece com a grande empresária, que já tem funcionários, que tem muitas pessoas que trabalham, mas que não faz mecanismos para liberar as pessoas e dar autonomia dentro daquele local, porque tem inseguranças emocionais de que aconteça alguma coisa, ou que quando acontecer alguma coisa que não é o que ela quer, não é o que ela deseja, ela não acha que aquilo é só um problema de percurso, que tem que resolver, e sim que aquela pessoa está traindo ela, sabe? Então, qual é o maior problema? O controle. Em todas as áreas. Você está falando de relacionamento, o controle dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo. Homens e mulheres são diferentes. A maneira de pensar, o masculino e o feminino, são diferentes. Meu marido nunca vai cuidar do meu filho igual eu cuido, e eu não vou cuidar como ele cuida. Nós somos diferentes. E graças a Deus,
entendeu? Porque ali aquele filho está aprendendo sobre muitas coisas, sobre o cuidado tchu, da mamãe, sobre ser mais livre, ser mais destemido, loucura, sabe? Aquela coisa, porque é importante para a personalidade dele e de meninos e meninas, aquelas duas funções. Então, dentro de uma empresa ou de qualquer lugar é assim também. Então, eu costumo pedir para as minhas clientes, de forma geral, para elas experimentarem fazer coisas para se sentirem livres. O que é que você faz para se sentir livre? A gente tem que entender que se a gente não ensina algo a alguém, eu posso levar aqui e levar um dia te ensinando sobre alguma coisa que você não sabe. Eu posso ficar o tempo todo aqui e lhe entregar tudo e amanhã vai ser muito mais fácil para mim porque eu já lhe ensinei. Então, eu estou livre porque você também vai trabalhar, a gente só vai se gerenciar. Eu costumo dizer, meu filho demorar 5 minutos para calçar o sapato, o tênis, ele tem 3 anos. Depois demorou 3 e hoje ele demora 1 minuto. E hoje ele veste a farda dele toda sozinho. Mas eu esperei. E por eu ter esperado, por eu ter liberado, por não ter pego a roupa e vestido logo, porque eu pego clientes que me falam, em casa me atrasa toda, porque minha filha não sabe vestir uma roupa com 9, 10 anos. Mas você deixou o tempo passar ou você controlou e fez tudo logo, porque tem que ser do seu jeito, porque assim você se sente melhor. Então é sobre liberar. Então o que é que eu falo? Falo para você, experimente liberar coisas. E liberar, gente, não é ser louco e deixar as coisas acontecerem sem você estar olhando, não. Mas é sobre você entender que a vida funciona sem você. E funciona muito bem, obrigada. É verdade. Então, a sobrecarga mental feminina está muito relacionada com esse controle de achar que só tá bom se for do meu jeito. Não, tem vários jeitos de uma coisa ser boa e a gente pode chegar no mesmo objetivo de várias formas diferentes. Você só tem um jeito. Eu tenho outro. E se a gente pensar junto, a gente vai chegar mais rápido. Então, faça coisas para liberar e não para controlar. Porque em controlar, a maioria das mulheres é especialista. Tá? E são nossos momentos finais, né? Papo bom acaba rápido. E nesse momento eu te pergunto um testemunho, algo marcante que Deus já fez na sua vida. Olha, eu não tenho algo único que Deus fez na minha vida, porque eu já sou improvável por muitos motivos, tá? Então, acho que Deus opera na minha vida em todo momento. Eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher que sou filha de empregada doméstica. Eu tô aqui no podcast agora falando com você, né? Sou graduada em Universidade Federal, eu sou palestrante, eu ajudo, eu sou líder de mulheres, vejam só. Eu sou líder de mulheres, né? Já aconteceu tanta coisa em minha vida. Concursada, eu tenho uma família... não deixe de citar. Concursada. Eu já fiz um TED, gente. Eu já fiz um TED ao lado de Astrid Fontanelli. Tipo, eu e ela no mesmo palco. Porque eu me esforcei e passei pela seleção para chegar lá. Minha vida já é improvável. Porque se eu fosse... É por isso que eu digo, olha, a gente pode tudo. Depende da nossa cabeça. Não tô dizendo isso que é falácia, não. Eu tô falando isso porque é minha vida. Porque se eu apenas fosse a filha da empregada doméstica e ficasse lá, eu hoje provavelmente seria uma assalariada e nada contra minha mãe empregada doméstica, mas eu quis mais da minha vida, entendeu? Então, a gente precisa acreditar e Deus esteve na minha vida e está até hoje presente nas coisas que eu sonho, porque cada sonho que eu tenho é só um sonho, mas com a presença de Deus pode se tornar realidade. Com a minha capacidade de fazer e acreditar que tem uma coisa maior. Eu vi um vídeo, eu esqueci o nome da pessoa que estava fazendo a entrevista com o JJ, mas ele estava dizendo, se você fez seu planejamento e está tudo fechadinho, não tem espaço para Deus nesse planejamento. Não tem que estar fechadinho, não. Isso não é sobre ser irresponsável, mas tem que ter algo mais para acontecer. Então, eu não tenho um testemunho, eu tenho um Deus aí presente o tempo todo, eu sou muito grata por isso, eu acredito muito, tenho muita fé, só que é isso, faça a sua parte. Eu acho que eu sigo fazendo minha parte e quando acontece algo que não é algo que eu pensei, é apenas Deus dizendo, não, filha, é por aqui, ó, aqui é muito melhor. E a gente segue. Então... É a vida, é a vida. Deus está presente, assim, a todo momento. Amém. Obrigada, Paula, pela sua participação. Obrigada a você. E, Michele, um testemunho marcante do que Deus já fez na sua vida. Como a Paula falou, a gente tem vários, né? Mas um marcante, que foi o marco de uma Michele do antes e o depois. Foi quando Deus, eu ouvi a voz dele audivelmente.
E aí, quando eu ouvi a voz de Deus, foi um marco porque ele transformou a minha vida. Ele é como se eu tivesse uma reprogramação de mente, de vida. E hoje, graças a Deus, ele deu um novo sentido a tudo aquilo que eu faço. E eu lembro que quando eu ouvi a voz de Deus, foi uma madrugada onde eu ouvi meu nome, Michele. E eu achei que era a pessoa que estava do meu lado me chamando. Eu falei, devo estar sonhando e tal. E foi a voz de Deus pedindo para mim renovar a aliança comigo. E a partir daquele momento, eu lembro que ele me disse uma frase, que eu eternizei essa frase no meu corpo, que diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes 7:8. E, de fato, naquele momento, eu não tinha essa percepção hoje que eu tenho de trabalho, de vida, de propósito. E, graças a Deus, eu vivi imensamente um mergulho com o Espírito Santo de Deus, com a palavra do Senhor. E eu sei que hoje ele faz infinitamente mais. E além da terapia, da mentoria, eu trago essa verdade, eu trago esse testemunho para as mulheres que me procuram, porque elas precisam conhecer esse Deus que fala, ela precisa conhecer esse Deus que transforma, porque é através da palavra que a gente pode alcançar tudo o que a gente quer. Mas se ele tiver com a gente no caminho, na jornada, na caminhada. Sem ele, a gente não pode fazer nada. Amém. Obrigada, Michele, pela sua Obrigada. participação. Obrigada a todos vocês que assistiram até agora. Fiquem todos com Deus e até a próxima.